Oi, viajantes da vida! Bem-vindos ao nosso capítulo 46 aqui do Mediunidade em Foco. E dessa vez, Emmanuel vai nos chamar a refletir sobre uma coisa muito importante. Muita gente costuma dizer assim, se a gente tivesse um médium para receber psicografias de parentes desencarnados numa mesinha ali no salão enquanto está acontecendo a palestra, muito mais gente viria para o centro, nós confortaríamos mais gente, nós convenceríamos mais pessoas. Para começar, né, gente? A doutrina espírita ela não visa fazer prosélitos, mas ela visa esclarecer, ela visa consolar as pessoas. Então aqui, no Seara dos Médiuns, nesse capítulo 5, que Emmanuel deu o título simples de Curiosidade, ele vai lá no item 31 do Livro dos Médiuns, em que Kardec discute exatamente essa questão da necessidade de produzir fenômenos para atrair pessoas ou de realmente usar as ferramentas, os instrumentos da doutrina para consolar as pessoas, para levar aqueles que têm boa vontade e não para atrair, principalmente os famosos, aqueles que podem associar um nome famoso a uma determinada casa espírita. Fulano é artista, frequenta o nosso centro. Beltrano é advogado, conhecido, famoso, é apresentador de TV, frequenta o nosso centro. Não, a proposta não é essa. Então é exatamente a respeito dessa questão da produção de fenômenos para atrair os curiosos que Emmanuel diz que a gente tem que tomar cuidado com a curiosidade. A curiosidade das pessoas, ela pode muitas vezes impulsionar, empolgar no primeiro momento. Não faz mais nada além disso. Então ele começa essa mensagem dizendo o seguinte, olha só. A curiosidade, quando respeitável, é princípio da ciência, mas somente princípio. Sem trabalho perseverante, assemelhar-se-ia de certo ao primeiro passo de uma longa excursão, interrompida no limiar. Gente, mas não é isso? Quanta gente chega ao centro espírita querendo ver um fenômeno, se empolga com aquilo, fica deslumbrado, mas depois não se desenvolve, não cresce como trabalhador, fica só querendo ver mais fenômenos e mais fenômenos. Então Emmanuel chama a nossa atenção. Essa faculdade, essa característica peculiar de ser curioso, de querer investigar, ela é ótima, como um primeiro passo para nós continuarmos estudando, para nós avançarmos, aprofundar o nosso conhecimento. Mas, se a gente ficar só nela, se a gente ficar só tentando saciar a nossa curiosidade, fica ali, quero começar uma jornada de 2.000 quilômetros, dou o primeiro passo e paro. Não faço mais nada. Aí não dá certo. Aí não funciona. Então é exatamente nessa toada, nesse caminho que Emmanuel quer levar a gente. O que a gente precisa fazer? O que a gente tem que realmente fazer a partir de um fenômeno, se for possível, ou então antes mesmo de ver fenômenos. E é o que ele chama a nossa atenção, olha só. E observando-se que o progresso é obra de todos, é preciso que o seareiro da ação palmilhe a senda dos precursores para realizar o serviço que lhe compete. Aqui vem um chamado de Emmanuel muito sutil, é sutil, mas ele leva a gente ao seguinte, olha, o que eu tenho que começar? Por onde que eu começo para estudar mediunidade? Para vivenciar a mediunidade? Comece estudando os precursores. Qual é a base mais fundamental da mediunidade? O Livro dos Médiuns. As obras da codificação. O Livro dos Espíritos vai nos ajudar a entender como é que funciona o mundo espiritual, para depois eu poder entender, no Livro dos Médiuns, como é que o mundo espiritual intercambia com a gente. Como é que ele se comunica com a gente. Então é muito importante a gente ter atenção a isso. Cada um de nós precisa voltar lá na base. Qual é a nossa base em termos de mediunidade, gente? São as obras sérias. A obra da codificação, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. Olha, o livro Céu e Inferno tem tantas informações que os médiuns e os estudantes de mediunidade podem tirar, podem obter. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um monte de instruções dos Espíritos que o estudante de mediunidade, que o estudante que quer trabalhar na mediunidade pode encontrar orientações importantes para ele, até para analisar o que seria uma mensagem espírita, séria, elevada, que aquelas que Kardec selecionou para colocar lá. Então a gente tem muito que ir para a base. Para dar uma ideia de que base é essa que a gente tem que procurar, Emmanuel vai chamar a nossa atenção e vai mostrar como é que foi no desenvolvimento das ciências materiais. Olha só que interessante. Colombo descobre as terras do Novo Mundo depois de anotar os apontamentos de Perestrello. Planté articula os acumuladores de eletricidade sob a forma de energia química, mas
toma por base a pilha de volta. Marconi, para alcançar o telégrafo sem fios, utiliza as experiências de Branly. Pasteur demonstra definitivamente a origem microbiana das doenças infecciosas, precedido, porém, por Devine e outros. E é importante a gente estar atento assim, eles foram na base. Como a gente vê no mundo científico, né? Para você avançar, você tem que ler os artigos, tem que entender o que já foi publicado antes sobre aquele assunto. Não dá para tratar de um assunto sem entender o que já foi estudado sobre ele antes. E mediunidade é a mesma coisa, gente. Não dá para tratar de mediunidade sem estudar antes o que já é apresentado sobre mediunidade, mas é estudar mesmo. Não é ficar deslumbrado olhando, porque é exatamente isso. Pegando aqueles cientistas ali, né? Pasteur, Colombo navegador, mas Pasteur, Colombo, Marconi, Planté, todos eles fizeram muito esforço. Claro que eles foram ler, foram buscar os estudos daqueles que os precederam, dos precursores, mas eles também fizeram muito esforço. Então, em termos de mediunidade, é isso. Estudar aquilo que a gente tem como precursor e fazer esforços para aprender. Olha o que Emmanuel nos diz. Para tudo isso, no entanto, não se mobilizam em poltronas de sonhos, nem param à frente de esboços. Lutam e sofrem, gastando fósforo e tempo. Então, nenhum deles ficou assim, eu vou ficar aqui filosofando, pensando, me deslumbrando com o fenômeno mediúnico que eu vi e vou tirar conclusões novas. Não vai. Não é sem esforço de estudo, não é sem trabalho que a gente consegue conquistar alguma coisa. Então é muito importante, abre os olhos aí e abre os ouvidos, porque a gente tem necessidade de estudar e pôr em prática. Mas pôr em prática com cuidado, pôr em prática com cautela, quando nós já estivermos preparados para isso. Mediunidade tem que começar sempre pelo estudo daquilo que já existe de bom, daquilo que já existe de sério, daquilo que já está consolidado. Que é exatamente isso. E Emmanuel ainda vai nos advertir, é um chamado para nós. Olha que saculejo que ele dá na nossa consciência aqui. Ó. Por outro lado, é imprescindível reconhecer que a curiosidade ante o deslumbramento é qual semente de árvore destinada a bons frutos, conservada, porém, sob uma campânula de vidro. E é aquela coisa, é uma semente inútil, né? Se você não tira a sementinha, põe na terra, cultiva, ela nunca vai dar fruto, mesmo que ela tenha um grande potencial para dar fruto. E a curiosidade é basicamente isso, né? É muito aquela coisa, eu quero conhecer, eu quero fazer, mas não faz. Mas não sai da curiosidade. Então, saiamos da curiosidade. Já perguntei uma vez em outros vídeos, por que você quer participar de reunião mediúnica? É para ver espírito baixar, como se costuma dizer? Não faz isso não. Pense na tarefa mediúnica como uma oportunidade de crescimento pessoal e de cooperação coletiva. É muito importante que seja assim. Porque, do contrário, a gente vai ter essa semente presa aí debaixo da campânula. É necessário começar do começo e é necessário fazer esforços para ir adiante. Olha que Emmanuel chama a atenção para nós fazendo um outro paralelo, bem simples. Imaginemos um índio, habituado aos sons da inúbia e do boré, que aspirasse a conhecer melodias mais elevadas. Apresentar-lhe, só por isso, uma partitura de Beethoven seria o mesmo que propor a filosofia de Spinoza a uma criança de berço. Antecedendo a conquista, é imperioso que a educação lhe administre o solfejo na iniciação musical. Tem a ver com o índio, que está lá acostumado. Não é uma questão racista, não. Podia ser com o Maurício. Imagine o Maurício que quisesse aprender música. Não adianta me apresentar uma partitura de Beethoven. Gente, lá por volta de 1996, eu até tentei fazer um curso de teoria musical, tinha uma professora muito legal, aprendi o que era clave de sol, aprendi a ler aquelas bolinhas, mas eu te confesso que não passou daquilo. É muito difícil, é muito complicado. Gosto muito de música. A mesma coisa ali, o exemplo do índio. Podia trocar o índio pelo Maurício, para não dizer que o Emmanuel está sendo racista ali, está sendo, né, de alguma maneira discriminador. Não, é uma criatura que tem pouco conhecimento musical, ou que tem conhecimento musical apenas dos seus instrumentos de sopro de percussão. Mas não sabe essa articulação daquela forma mais elevada de música que é reconhecida em Beethoven. E quem é que vai negar que a Nona Sinfonia, que a Pastoral, a Sexta Sinfonia não são realmente melodias que tocam o sagrado, que tocam a espiritualidade em nós? Então é isso que Emmanuel está se referindo. Nenhum preconceito aqui contra os indígenas não, tá, gente? Vamos colocar ali, em vez do índio, vamos colocar o Maurício. O Maurício que quisesse aprender, né, acostumado só com os batuques ou com essas músicas que tocam no rádio, que felizmente a gente não escuta, né, aspirasse a conhecer uma música mais elevada. Não adianta me apresentar uma partitura de Beethoven. Porque aí vem a parte de baixo ali, ó. Antecedendo a conquista,
É imperioso a educação, que a educação lhe administre o solfejo da iniciação musical. Então, a gente tem que começar. Começar bem do princípiozinho, bem lá de aprender a ler partitura. No tipo da mediunidade, a mesma coisa. Não adianta você imaginar que você vai um dia entrar no centro, no outro dia ser médio da desobsessão. Não, tem que aprender, tem que passar pela educação mediúnica, tem que começar a se estudar para se conhecer um pouco melhor, porque é exatamente isso que vai se esperar de nós, se nós quisermos ser bons instrumentos. E ele ainda vai nos advertindo mais, olha só. Não esperes assim que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Aqui o ferir-nos o aprendizado é encurtar, fazer por nós. Cabe a nós fazer o aprendizado. É isso que Emmanuel quer dizer aqui. Não tem a ver com os espíritos, vão produzir um fenômeno que vai convencer todo mundo. Não vão. Porque cabe a cada um de nós realizar os estudos necessários para nós chegarmos às conclusões importantes. E aí vem mais ali, olha só. Quaisquer recursos demasiado transcendentes, fenômenos muito transcendentes, que nos trouxessem serviriam apenas como fatores de encantamento inútil, à maneira de fogo de artifício, tumultuando a emoção dos meninos necessitados de escola. Essa referência é ótima, porque nós somos mesmo crianças aprendendo mediunidade ainda. Do ponto de vista, então a gente não tem que ficar deslumbrado com o fenômeno. Tem que meter a cara no estudo. Tem que meter a cara no aperfeiçoamento, no conhecer os precursores. Volta lá, o nosso precursor de mediunidade é, sem dúvida nenhuma, o senhor Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, lá no Livro dos Espíritos. E é a partir deles que a gente tem que aprofundar. E não ficar procurando obra aqui e acolá, às vezes sem nenhum crédito. Só porque é mediúnica. É mediúnica, vem dos espíritos, ela deve ser certa. Não vem com essa não. Não é porque a obra é mediúnica que ela é boa. Ela é boa porque ela está de acordo com a codificação, que ela está de acordo com a doutrina. Então é muito importante a gente estar atento a isso. Porque senão o que vai acontecer? A gente não avança, não progride, fica só olhando fenômenos. E aí Emmanuel vai nos propor, vai nos apresentar um critério, um método de estudo. Comece do começo. Comece das coisas pequenininhas. Olha só. Da pedra ao micróbio. Do micróbio ao verme. Do verme ao homem. Do homem à estrela. O universo é todo um conjunto de soberbos fenômenos, desafiando-nos o conhecimento e a interpretação. Então, começar do mais simples para depois a gente chegar ao mais complexo, ao mais elaborado. Tanto no que diz respeito ao conhecimento das coisas da Terra, porque é isso que ele está se referindo ali, né? Quanto no que diz respeito à mediunidade, porque olha só, também na mediunidade não aguarde concessões de pechincha, quer dizer, não vai ser de graça que a gente vai aprender sobre mediunidade, que a gente vai conseguir trabalhar no centro espírita, trabalhar numa reunião mediúnica só por inspiração, ou só porque nasceu médium, ou porque é tal do médium de berço. Foge dessa. Foge dessa história equivocada de que é médio de berço, que não precisa estudar, que já nasceu pronto. Nenhum de nós, em termos de trabalho mediúnico, nasceu pronto. Nós somos grandes promessas, aquela semente que pode dar frutos, mas que se a gente guardar sobre a campana, ela não vai dar em nada. Vai ser uma promessa perdida. Então, olha o que Emmanuel nos convida a fazer. Há nos reinos do Espírito leis e princípios, novas revelações e novos mundos a conquistar. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor. Suor aqui no sentido do esforço, no sentido do trabalho para aprender. Médium não aposenta, médium não nasce pronto. Nós temos que estar continuamente buscando, estudando, aprendendo, observando sim, mas também buscando lá naqueles que estão à nossa frente, naqueles que já passaram por aquilo que nós passamos, as informações adequadas, as informações apropriadas. Pensem bem nisso. Não fiquem imaginando naquela curiosidade, eu quero ir para o centro para ver fenômeno, eu quero ver espírito, acontece fenômeno comigo, o que é isso? De vez em quando as pessoas vão, eu estou vendo espírito dentro de casa, o que é? Aí a gente recomenda, olha, procure estudar para você entender. Eu posso te dizer, sem saber o que está acontecendo com você, eu posso supor, mas garantir não posso. Às vezes é só uma ilusão, às vezes é a sombra, às vezes é o gato caminhando no corredor que você viu, foi a sombra do gato e não foi o espírito, coisa nenhuma. Mas, se a gente não estuda, engole qualquer coisa. Se a gente não compreende, não estuda, não aprofunda, qualquer coisa que nos digam de fenômeno mediúnico, a gente acha que é verdade, fica apavorado. Tem gente que fica apavorado. Tem espírito me observando, tem espírito tomando conta de mim, tem espírito fazendo a minha chave do carro sumir. Não tem dessas coisas, sim? Então, Emmanuel chama a nossa atenção.
Exige, antes de tudo, paciência, trabalho, responsabilidade, entendimento, atenção e mais esforço, mais suor. Pense sobre isso e nós vamos ser médiums melhores. Se você quer realmente crescer no trabalho mediúnico, haja como o Emmanuel nos recomenda aqui, no Seara dos Médiuns. Pesquise, estude, avalie, estude em grupo. Não tente aprender mediunidade sozinho. É muito importante o estudo em grupo, numa reunião no centro, numa reunião bem orientada, com pessoas experientes que realmente, não é porque elas são antigas, mas é porque elas são experientes em estudar e transmitir mediunidade. Estudar sobre o assunto, vivenciar o assunto com equilíbrio. Não adianta dizer, fulano trabalha nesse centro aqui há 40 anos, mas ele ainda se joga no chão toda vez que recebe um espírito. Esse aí não é um bom instrutor de mediunidade, não. Pode procurar outro. Porque é exatamente isso que Emmanuel nos convida a fazer aqui, buscar os bons precursores, para nós podermos construir, a partir deles, uma base sólida para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse texto do Emmanuel. Eu gostei bastante, porque ele vem chamar a atenção para algo que eu venho falando há muito tempo nas nossas reuniões de educação mediúnica. Essa história de médium que não estuda, de médium que não se esforça para aprender sobre mediunidade, dá um trabalho na reunião mediúnica. Complica a nossa vida lá no centro. Então é melhor que a gente não deixe nem eles chegarem numa reunião mediúnica. Por mera curiosidade, nem pensar, nem sonhando. E se você gostou, agora é a hora de fazer aqueles pedidos, né? Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, mande um link para as pessoas que você conhece, que gostam de estudar mediunidade também. Adicione o sininho aí para receber as notificações, deixa um like, se não gostar pode deixar um dislike, mas de um jeito ou de outro, vai lá embaixo e comenta para mim, diz o que você achou desse vídeo. Diz qual é a sua opinião, mas uma opinião que você também foi embasar em alguma outra informação, em algum outro texto. Se eu falei besteira, me aponte as besteiras que eu falei, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.